Graça e paz, meus irmãos e amigos. Shalom Adonai. Terminando o ano, né, meus irmãos? Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Gostaria de trazer uma mensagem para os irmãos para o início desse ano de 2025. Gostaria que os irmãos assistam essa mensagem, por favor. E se ela tocar no seu coração, meu irmão, por favor, curta o meu canal. Quanto maior pessoa curtir, melhor. E compartilhe essa mensagem, para que ela possa ser levada a quantidade maior de pessoas, para que as pessoas possam ouvir a mensagem de Deus. O intuito da minha mensagem, o intuito dos meus vídeos, é que a palavra do Senhor ela seja espalhada, meu irmão. A intenção aqui é levar o maior número de pessoas possíveis a palavra de Deus. O tema dessa mensagem que o Senhor tocou no meu coração é restauração espiritual. Quero começar pelo livro de Salmos, no seu capítulo 126, que diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Aqui no livro de Salmos, o salmista ele está relatando sobre o povo louvando por ter sido retirado do cativeiro. Esse salmo, esse louvor, ele é separado em 3 partes. Do seu versículo 1 até o 3, ou partidura, porque é um louvor, aqui se fala-se do passado, o salmista fala do passado. No capítulo 4, partidura 4, fala do presente, e no 5 e o 6 fala do futuro. Esse salmo ele abrange tanto o passado quanto o presente e o futuro. Mas para que nós possamos entender esse contexto, eu gostaria de voltar um pouco à Bíblia, no livro de Neemias, no capítulo 8. O livro de Neemias, esse capítulo 8 é 18 versículos. Se os irmãos depois puderem ler esses 18 versículos, eu aconselho para que você possa entender o contexto dessa mensagem. Aqui nós vamos ver, no seu versículo 1, que diz assim: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante das portas das águas, e disseram a Esdras o escriba que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Aqui nós vamos ver o sacerdote Esdras, e a partir daqui ele vai começar a ler o livro e vai começar a mostrar para o povo as leis de Deus. Mas, voltando desde o capítulo 1 de Neemias, nós vamos entender que Neemias ele era um servo do rei, e ele tinha um desejo de reconstruir o templo de Jerusalém. E ele começou a orar a Deus, começou a clamar ao Senhor, e chegou um momento que ele estava perante o rei, e ele era o servo que provava o que o rei ia beber ou comer antes do rei. E ele ali tinha acabado de provar um vinho e deu para o rei. Só que quando o rei pegou o vinho, ele percebeu que Neemias estava muito triste. E ele pergunta para Neemias qual o motivo da sua tristeza. E ali Neemias vai e informa ao rei, ora a Deus, pede a Deus. Eu só estou contextuando, meu irmão, para que você possa entender, mas se você quiser entender essa mensagem por completo, lê Neemias a partir do seu capítulo 1. Assim você vai compreender melhor. E aí ele pega e fala que
ele tem o desejo de construir o templo e ele conversa com o rei pega e fala, não, pode construir. E Neemias pede para que ele mande cartas aos governadores, para que ele possa passar em paz. E Neemias começa a construir o templo e ele reconstrói o templo. E aqui, chegando nesse capítulo 8 do seu livro, nós vamos começar a entender que, para que nós possamos ter a reestruturação da nossa vida, primeiro nós temos que ter a reestruturação espiritual. E aqui nós vamos dividir em 3 partes a restauração de Jerusalém, a qual o Neemias escreve. E a primeira restauração é a restauração física. No capítulo 8 nós vamos ver que os muros e as portas foram restaurados. Logo em seguida, a restauração social, a ordem política, social e a religiosa estabelecida. E a terceira foi a restauração espiritual, que ela é promovida pela palavra de Deus. A reforma implantada por Neemias, ela é a maior reforma que foi implantada em Jerusalém, e foi a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Sem essa restauração, Jerusalém ela era absolutamente invulnerável. A maior necessidade da igreja e da nação é a restauração da autoridade da palavra de Deus para reerguer a vida do povo. Primeiro, meu irmão, nós temos que entender que para nós conseguirmos a nossa restauração familiar, a nossa restauração física, espiritual, financeira, nós temos que estar debaixo da aliança de Deus, meu irmão. Nós temos que estar debaixo da palavra de Deus. E, lamentavelmente, hoje, nós temos 4 graves problemas na igreja. O primeiro dele é o liberalismo. As igrejas estão liberais, meu irmão. As igrejas hoje estão cada vez mais trazendo as coisas do mundo para dentro da sua igreja. Você vai ver culto de funk gospel, pagode gospel, culto de... Hoje, muitos cultos de casais é bom, meu irmão. Só que, infelizmente, muitos cultos de casais é só agregado ao financeiro. Você vai ver hoje quantas festividades de jovens, de mocidade, e é felicidade em cima de festividade. Você vai ver que as igrejas elas estão tão liberais, que elas estão trazendo tantas coisas do mundo para dentro da igreja, com uma certa desculpa de que é para trazer os jovens para a casa do Senhor, porque os jovens estão vivendo num mundo difícil, então eles têm que se sentir bem dentro da igreja. Então nós estamos trazendo algumas coisas do mundo para que eles possam se sentir bem. Só que isso é uma maquiagem, meu irmão, porque o que é que acontece? Por mais que as pessoas, entre aspas, estão fazendo para Deus, eles estão se afastando de Deus, porque Deus não se compactua com esse tipo de coisa. Nós temos que entender que a palavra de Deus ela é uma só, meu irmão. Então não tem 2 mãos, a palavra de Deus é uma linha reta. E as pessoas elas estão desviando para que elas possam fazer maleavelmente um culto. O segundo problema é o sincretismo. O sincretismo se caracteriza pela união de elementos culturais, religiosos, ideológicos distintos, que formarão uma nova cultura, religião, sociedade. E isso está trazendo muita coisa ruim para a casa de Deus. O terceiro é a ortodoxia morta. A ortodoxia ela é a ideia de uma crença ou religião correta, enquanto que a ortodoxia seria a prática correta de uma crença. E hoje você pode observar que as igrejas elas estão tão falhas, e eu posso dizer, porque eu trabalho com igreja, meu irmão. Tem muitas igrejas que elas estão tão preocupadas com pessoas do que com a própria salvação. Você vê aí cultos de prosperidade, culto de bênção,
lencinho não sei das quantas, vassoura não sei das quantas, e tudo isso venha buscar a sua salvação. Não tem. Culto de salvação, de libertação, não tem mais, meu irmão, porque as pessoas não querem mais buscar a salvação. E o quarto, tão grave, que está acontecendo nas igrejas é o analfabetismo bíblico. Lamentavelmente, hoje, a grande maioria das pessoas que estão na igreja não sabe mais ler a Bíblia. Quando você está no culto, que você vai ministrar, você fala: irmãos, vou dar o exemplo do livro de Neemias. Irmãos, Neemias capítulo 8. Abra as vossas Bíblias, os irmãos vai. Você pode observar, meu irmão, que muitos irmãos da igreja ficam procurando o livro e não sabe se está no Novo Testamento, não sabe se está no Antigo, e fica ali 3, 4 minutos caçando o livro e não acha. Por quê? Porque se tornou analfabeto bíblico. Então essas pessoas, elas estão cada vez mais se afastando da palavra de Deus. E hoje com o celular é uma benção, meu irmão, mas com o celular tudo ficou mais prático. Então na hora que vai, já vai lá no celular, na Bíblia lá, versículo tal, já está aqui, ó. Só que não querem mais buscar comer essa palavra, porque a partir do momento que você pega esse livro para ler e você começa a ler, a meditar nele, você vai para Neemias, você começa a ler Neemias, igual nós estávamos em Salmos, começa a ler Salmos, aí você fala: mas cara, que contexto é sobre Salmos está falando? Você já vai vir para Neemias, você vai entender que é um contexto parecido, que é o cativo da Babilônia, que foram para a reconstrução do templo, que o povo já está ali no seu habitat, que é na sua cidade, está lá em Jerusalém. Então aí você vai começando a buscar, você vai começando a entender a palavra de Deus. E quando você se torna assim, analfabeto bíblico nesse caso, você vai perdendo a essência de buscar a presença de Deus. O ajuntamento para ouvir a palavra de Deus, meu irmão, aqui no versículo 1 e no 2, ele foi espontâneo. Deus, ele moveu o coração do povo para se reunir e para buscar a palavra dele. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse. O povo, ele foi buscar, ele não foi ali para buscar resultados, não foi para buscar benefício pessoal, ele não foi ali para nada, ele só foi ali para buscar a palavra de Deus. Eles queriam receber a mensagem do Senhor, eles estavam com fome da palavra. O terceiro é coletivo. No versículo 2 e 3, você vai ver que todo o povo, homem, mulher, rico, pobre, os agricultores, todos estavam ali juntos num só propósito, num só determinado, que era buscar a palavra, que o alvo ali era somente a palavra de Deus. Eles estavam ali com vontade de sentir a presença do Senhor. Eles não estavam ali preocupados se ia um cantor famoso louvar na igreja, se ia um pregador famoso. Eles estavam preocupados em ouvir a palavra. O centro daquele culto era a presença e a pregação da palavra de Deus. Nós temos que entender que o centro do culto das nossas igrejas, ela tem que ser sempre a palavra de Deus. Lamentavelmente hoje, você vai para um culto de 2 horas, você chega lá no culto, você ora ali com os irmãos, aí daqui a pouco começa louvor, 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 louvor. Quando você vai ver, já foi 1 hora de louvor. O culto é 2 horas. Aí dá oportunidade para um irmão, dá outra oportunidade para outro irmão. Aí quando você vai ver, mais meia hora. Aí quando o pregador pega para pregar, meu irmão, você só tem meia horinha, 25 minutos para falar de Deus. E ali ele tem que se apertar para diminuir a mensagem que Deus havia preparado, para que ele possa entregar aquela mensagem. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela cada vez vai se distanciando. Não que louvor seja ruim, meu irmão, louvor é uma bênção, mas nós temos que saber dividir as coisas. A principal naquele momento no culto é a pregação da palavra de Deus. E infelizmente hoje muitos pregadores, quando eles vão pregar a palavra, eles ficam mais contando os seus feitos, mais contando a sua vida, o que ele fez, para onde ele foi, o que ele deixou de fazer, e a palavra em si, ela vai se diminuindo. Infelizmente,
os cultos acabam se tornando cansativos por causa disso. O terceiro aqui foi harmonioso. Todo o povo se ajuntou como um só homem para ouvir a palavra de Deus. Aqui eles não apenas estavam se ajuntando, mas eles estavam em comunhão. Eles não estavam só por perto, eles estavam ali unidos de corpo e alma, somente para ouvir a palavra de Deus. O quarto aqui foi proposital. Você pode ver que diz aqui, que disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. O sacerdote Esdras, ele foi lá levar o livro porque era o propósito do povo, era ouvir a palavra de Deus. Eles tinham sede da palavra. Então nós temos que aprender a ter sede da palavra, a buscar a palavra do Senhor. Não era qualquer novidade que estava atraindo ali, mas sim a palavra de Deus, meu irmão. E nós temos que entender que a supremacia de Deus é que todo pregador ele tem que estar comprometido com a palavra, com as escrituras do Senhor. E aqui Esdras, ele era um homem comprometido com a palavra. Se você for lá em Esdras capítulo 7, versículo 10, eu vou voltar só um pouquinho aqui para que os irmãos entendam. Que o livro de Esdras é junto com o de Neemias praticamente. Logo 1 Crônicas, 2 Crônicas, vem Esdras e logo em seguida Neemias. É uma continuação um do outro. Então fica fácil de ler. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esdras, ele era um homem comprometido com a palavra. Então todo pregador ele tem que estar comprometido com a palavra de Deus, para que quando ele abrir a palavra de Deus, o Espírito Santo te direcione aos caminhos que deve ser, e assim a palavra vá ao encontro do coração. Eles não buscavam alguém ali para lhe contar bonitas histórias, bonitas experiências, mas eles estavam ali preparados para ouvir o fiel expositor das Escrituras. A maior necessidade da igreja é de homens que conheçam, vivam e preguem a palavra de Deus com fidelidade, meu irmão. A pregação, ela é a maior necessidade da igreja e do mundo. A pregação, ela é a tarefa mais importante que existe no mundo, porque através da pregação há impacto para a leitura da palavra, há impacto para a vida, há impacto para as mensagens. Nós precisamos tornar um povo do livro da palavra. Não há reavivamento sem restauração da autoridade da palavra de Deus, meu irmão. Isso não existe. O povo precisa estar atento às Escrituras. Vai lá, o versículo 1, 2 e 3. Você vai ver que o povo estava preparado para ouvir. E a Bíblia e os seus anseios do povo. A Bíblia é o anseio do povo. Aqui nós vamos ver no capítulo 8 de Neemias, que no versículo 1, que eles se reuniram com um só homem, como um só homem. No versículo 3, eles estavam com ouvidos atentos. No versículo 6, eles estavam reverentes. No versículo 9, eles estavam chorando. No 12, eles estavam se alegrando. E no 17, eles estavam prontos a obedecer. Meu irmão, eu quero abrir um parênteses aqui sobre o que eu falei sobre o mundo e as igrejas. Não estou falando para você sumir do mundo, não, mesmo porque você vive no mundo. Mas na vida há o trigo e há o joio. Tanto o trigo quanto o joio, eles crescem juntos. Eles nascem juntos, crescem juntos. Só que chega um momento de separação. E quando chega na hora da colheita, que é a separação, o trigo, ele é um produto produtivo. O joio, ele é um produto improdutivo. E ali o que é que acontece? As pessoas, o produtor, quem está cultivando, ele separa o trigo para consumo e o joio para ser jogado fora. Nesse contexto, quem você é neste mundo? O joio ou o trigo? Porque eles não querem farelo, meu irmão. Aqui o povo queria o trigo, que era a palavra de Deus. Eles querem a verdade de Deus.
Eles buscaram pão onde havia pão. Eles buscam a casa do pão. Nós temos que entender que aqui, se você não buscar a presença de Deus, que é o pão da vida, você vai perecer nesta terra. E lamentavelmente, meu irmão, por mais que você possa estar na igreja, por mais que você possa estar dizendo que serve a Deus, ou que você pode estar no seu coração servindo a Deus, que é o correto, você está se distanciando dele, porque você está vivendo no mundo, com as coisas do mundo. Infelizmente hoje você vê irmãos que estão na igreja todos os cultos, louva a Deus, mas quando chega nessa época de final de ano, você vai ver lá o irmão com um copo de cerveja, o irmão dançando, brincando com os irmãos. Eu estou só curtindo com a minha família. Meu irmão, não tem problema de você curtir. Mas a partir do momento que você se mistura com essas pessoas, mistura com esse tipo de situação, você vai se afastando de Deus. Eu gosto de falar, e já falei várias vezes aqui, que é a mesma coisa de uma pessoa ganhar milhões de reais. É bom, meu irmão, ganhar dinheiro. Só que o dinheiro afasta as pessoas das igrejas, afasta as pessoas da presença de Deus. Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando ela ganha uma fortuna é o quê? Vou viajar. Vou curtir um pouco, que eu estou muito cansado. E aí vai para as praias, vai para os lugares que quer, e o que menos faz é abrir a Bíblia para ler a palavra de Deus. E isso vai se afastando de Deus. Isso vai se distanciando. Seu coração, ele vai abrindo para outras coisas e vai se fechando para Deus. Aqui o povo estava com os ouvidos atentos. O povo permaneceu desde a alva até o meio-dia, sem sair do lugar, somente atentos para ouvir a palavra de Deus. Aqui não havia dispersão, não havia distração. Aqui não havia celular para que a pessoa ficasse mandando mensagem enquanto o pregador está pregando a palavra de Deus. Lamentavelmente nas igrejas estão acontecendo isso. Quando o pregador começa a falar a palavra de Deus, a pessoa está com o seu celular ali, que vai, vou ler a mensagem, vou ler a Bíblia. Aí quando ela começa a ler a Bíblia, alguém mandou um vídeo, alguém mandou uma mensagem. Opa, deixa eu ver que mensagem é essa, deixa eu responder que é rápido. E ali começa uma mensagem, em cima de mensagem, o pregador está ministrando, e a pessoa, o que ela menos está fazendo é prestando atenção no que o pregador está falando. Tem que ter uma mente desperta, meu irmão. A explicação era lógica para todos que entendessem. O pregador, ele prega a mensagem para todos. Cabe a nós receber ou não. Aqui o povo estava com reverência. Esdras abriu o livro à vista do povo, de todo o povo, versículo 5. Porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Essa era uma atitude de reverência e respeito à palavra de Deus. Aqui no versículo 6 do capítulo 8 de Esdras havia adoração. Esdras ora, o povo responde com um sonoro amém. Levanta as mãos e se prostram para adorar. Onde há oração e exposição da palavra, o povo exalta a Deus e o adora, meu irmão. Para que nós venhamos ter observância da palavra de Deus, que nós venhamos ter sabedoria com a palavra de Deus. Toda a liderança e todo o povo se mobilizou para acerca da vida de acordo com a palavra de Deus. Aqui teve reavivamento espiritual, meu irmão. E observa que no capítulo 8 de Esdras, esse reavivamento foi tão grande, tão extraordinário, que ele chegou até o ponto do avivamento de Josué, há 1000 anos atrás, na festa dos tabernáculos. Então nós temos que entender que a alegria, ela vem de Deus, sempre do Senhor, meu irmão, através da sua palavra. No seu versículo 10 diz: a alegria do Senhor é a vossa força. No versículo 17, houve muita alegria. O mundo está atrás de alegria, mas da alegria mundana, meu irmão, e não da alegria espiritual. E para que você consiga a alegria espiritual, ela só é resultado de obediência da palavra de Deus. Porque o pecado, meu irmão, o pecado, ele te entristece, ele te adoece,
ele vai te cansando. E a obediência à palavra de Deus, ela vai te trazendo alegria, ela vai te enchendo de glória, ela vai enchendo você de fervor, porque a alegria, meu irmão, ela é a nossa força. Voltando para o Salmo 106, o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficando com os que sonham. Sião, meu irmão, era uma cidade ou uma fortaleza conquistada por Israel, pelo rei Davi. E essa fortaleza, ela ficava na crista de um morro, num dos cantos da cidade de Jerusalém. E quando o pessoal olhava, no versículo 1 e 2 ali diz: quando o Senhor trouxe cativo os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Grandes coisas fez a estes. Você já deve ter tido alguma experiência marcante com Deus, algum livramento, alguma bênção que você recebeu e que você parou para refletir e você falou assim: só Deus para me fazer isso, não tem outra explicação, somente Deus para me dar isso. Pode ser que em algum momento você entregou a sua vida para Jesus, para que Ele pudesse dirigir e abençoar. Então você mudou de vida, mudou o seu coração, transformou a sua história. Muitos olhavam para você e falavam assim: ixi, aquele ali não tem futuro, aquele ali vai morrer. Mas a partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, Ele restaurou a sua vida. Então você tem que entender que o salmista está falando que é tão bom olhar e reconhecer que Deus fez para a gente. Talvez você diga: não, eu não tive nenhuma experiência marcante com Deus, eu não conheço isso, não sei o que é ter uma nova vida. Ou você teve, mas por algum momento você se afastou da presença do Senhor, você se distanciou da presença de Deus. E aí você fala assim: eu tento voltar, mas eu não tenho forças, eu tento buscar, mas eu não consigo, eu não sei mais o que fazer. Mas você tem, meu irmão, um ser tão poderoso sobre a tua vida, e Ele é Filho de Deus. Ele veio ao mundo, Ele morreu numa cruz pelo teu pecado, só que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele recebeu de Deus o poder de dar a vida eterna para você. Portanto, agora mesmo você pode ter todas as experiências que teve, tanto boas quanto ruins, mas elas possam se tornar marcantes na sua vida, e você receber a presença de Deus e ter a sua força sobre a sua vida. Vamos entender, meu irmão, que o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele está presente na tua vida. E se você tiver desejo de buscar ao Senhor, se você tiver desejo de servir ao Senhor, você clame a Deus em oração, porque é através da oração que você vai receber o galardão do Senhor. Nós vamos ver aqui no versículos 5 e 6 de Salmo 126, que os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. E você não vai voltar chorando, você não vai voltar gemendo, você voltará, sem dúvida alguma, com alegria. Isso é a grande alegria espiritual que Deus tem para a tua vida. Deus tem coisas lindas para fazer em sua vida, mas ao olhar para frente, ao olhar para o futuro, saiba que Deus tem coisas maravilhosas para você, mas que você só vai conseguir receber através da palavra de Deus. Então que esse ano de 2025, meu irmão, seja um ano de restauração espiritual, que você consiga restaurar espiritualmente a tua vida, e através dessa restauração espiritual, você consiga restaurar a sua saúde, você consiga restaurar a sua vida familiar, você consiga restaurar as suas finanças, e que Deus, debaixo da tua infinita graça, do poder eterno do Senhor, esteja presente sobre você nesse ano de 2025. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar e a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça e paz, meu irmão. Shalom Adonai. Feliz 2025. Que Deus abençoe sua vida.